Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 10. João 10, verso 35. A Escritura diz assim, irmão, somente esse verso. Se ele os chamou de deuses, a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada. Eu quero me concentrar essa manhã com vocês nessa palavra do nosso Senhor Jesus, que diz que a Escritura não pode ser anulada. Como pastores, irmãos, nós temos a mesma função profética de pregar a palavra de Deus. Nós temos a função de anunciar aquilo que foi revelado pelo Santo Espírito através da Escritura Sagrada. Os profetas de Deus falavam porque ouviam diretamente a voz do Senhor, e eles então retransmitiam a mensagem do Senhor da mesma forma que o Senhor lhes havia dito. Aquilo que eles recebiam da parte de Deus, eles entregavam ao povo de Deus, sem poder alterar a palavra e sem omitir qualquer coisa da palavra de Deus. Eles precisavam ser fiéis naquilo que receberam, e assim o seu papel estava sendo muito bem cumprido ao entregar as Escrituras Sagradas. Aqui no Evangelho de João, Jesus diz que a Escritura, a palavra de Deus, não pode ser anulada, no verso 35, final do verso 35. E o nosso mestre está nos falando sobre essa veracidade absoluta das Escrituras, pois tudo que a Escritura diz, sucederá, vai acontecer. Ela não pode ser anulada neste sentido. Todas as promessas da Bíblia serão cumpridas, toda a palavra de Deus que está na Escritura, revelada na Escritura, será cumprida. Tudo aquilo que foi revelado será de fato cumprido conforme a palavra de Deus, porque a Escritura não pode falhar, ela não pode ser anulada de forma nenhuma. Isso é muito importante para os nossos ministérios pastorais, porque a nossa palavra não deve ser a nossa própria palavra, mas a palavra da Escritura Sagrada. Isso significa dizer que as nossas Bíblias, irmãos, são a boca de Deus, são o nosso instrumento, é a nossa revelação, é a missão que nós temos como pastores, expor fielmente tudo aquilo que a Escritura Sagrada apresenta. O cumprimento das profecias, asseverando que tudo que Deus falou será plenamente realizado ao seu tempo, incluindo tudo que foi profetizado sobre Cristo, tudo isso estava em vista quando Jesus diz que a Escritura não pode ser anulada de forma nenhuma. Ela não pode falhar. A Escritura, como nós sabemos, é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo. Qualquer livro que você tenha em mãos, com exceção da Bíblia, qualquer que seja a literatura que você tenha, ele pode ser ultrapassado, esse livro pode ser corrigido, ele pode ser atualizado, menos as Escrituras. As Escrituras não podem ser corrigidas por nós, pela nossa sabedoria humana. As Escrituras não podem, de maneira nenhuma, ser omitidas. Nós não podemos cortar partes da Escritura porque achamos que isso não é para o nosso tempo, como nós temos visto isso acontecer, por exemplo, no movimento feminista, que distorce a palavra de Deus e anula as Escrituras naquele ponto, dando falsas interpretações ou até mesmo cortando partes da Bíblia, porque aquilo que a Bíblia fala vai de encontro ao que eles pregam. E assim, eu uso o exemplo das feministas aqui, mas lembrando que esse exemplo, de modo generalizado, ele se aplica a vários tipos de mentalidades hoje em dia, meus irmãos. Então Jesus diz, não pode ser anulada em relação às Escrituras. Isso implica também a sua
preservação no mundo e em todas as eras. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. Até porque hoje nós temos várias versões da Bíblia. Nós temos várias escrituras. E é preciso entender que na história da igreja, especialmente na história puritana, na época do rei Charles, ou do rei Tiago, também conhecido como o King James em inglês, um puritano se levantou numa conferência que estava acontecendo ali, e ele, depois de a igreja estar perseguindo, a igreja da Inglaterra está perseguindo muitos daqueles que discordavam das novidades que estavam sendo implantadas ali, como regras litúrgicas, como algumas interpretações distintas da palavra de Deus, a incorporação de outros livros ao lado da Escritura para fazer tanto as orações, o livro da oração comum, como também os 39 artigos, que era a confissão de fé deles. E um puritano chamado John Reynolds se levanta naquela ocasião, com muita coragem, e diz ao rei, ele solicita ao rei a confecção de uma nova tradução da Escritura Sagrada. E ali, talvez a única coisa boa que tenha surgido naquela conferência tenha sido essa nova tradução da Escritura Sagrada, que é conhecida como King James hoje. Isso aconteceu em 1611, essa tradução finalizada. E os nossos pais, no passado, eles olhavam para essa palavra do Senhor Jesus, de que a Escritura não pode ser anulada, e eles entendiam que com isso, Jesus também estava ensinando que a Escritura, ela é divinamente preservada pelo Senhor. O texto de Deus, a palavra de Deus, não apenas o texto original, os autógrafos, mas a própria palavra de Deus traduzida era divinamente preservada. E eu digo isso, irmãos, com temor, porque hoje no Brasil nós temos todo tipo de tradução. Eu não estou aqui para ser um inimigo das muitas traduções, né, porque todas elas têm as suas contribuições. Mas é preciso entender que as muitas traduções, dentre as muitas traduções, há muitas delas que têm feito exatamente aquilo que Cristo disse para não fazer, anulado as Escrituras, cortando palavras, cortando versículos, cortando, além de versículos, perícopes inteiras da palavra de Deus, como se o texto não fosse original. E hoje, no nosso mundo, nós lidamos com algo chamado crítica textual, e a crítica textual entende que não há a preservação de um texto sagrado. Isso é muito sério e é muito grave, porque eles entendem que eles são os homens iluminados que Deus levantou para recuperar a tradução do texto original, que não está preservado, e eles são os homens que Deus levantou para buscar esse texto das sombras, e o texto crítico nada mais é do que um retalho de pedaços da Escritura retirados de vários tipos de manuscritos da Bíblia, porque para eles não há um manuscrito original, não há um manuscrito da palavra de Deus que o Senhor preservou. Eles entendem que precisa se recortar das muitas tradições de manuscritos e fazer testes científicos para identificar ali a palavra de Deus. É por isso que nas Bíblias, nas nossas traduções, nós vamos encontrar passagens que estão entre colchetes, e na sua Bíblia há uma passagem entre colchetes. Os tradutores estão dizendo para você que esse texto não está nos originais, que ele está na Bíblia por uma questão de tradição, mas que não é texto inspirado. É essa a mensagem que eles estão passando em tudo que está entre colchetes. Os nossos pais batistas reformados do século XVII, 1689, em 1677, quando estavam preparando a confissão de fé, eles usaram a Bíblia King James, e muitos dos versos que estão na nossa Bíblia, na nossa confissão de fé, estão na Escritura King James.
mas não estão em outras escrituras ou traduções. Por exemplo, se você for observar o texto que fala sobre a Trindade, e você observar os versículos que os nossos pais usaram para provar a Trindade, muitas traduções modernas nem trazem mais esses versículos. E eu estou dizendo tudo isso para vocês entenderem que Cristo disse que a Escritura não pode ser anulada. Deus preservou a sua palavra, irmãos. Deus preservou o texto, a revelação. Ora, o apóstolo Pedro diz claramente, no final, no capítulo 1 da sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 23, Pedro diz: a tua palavra permanece para sempre. Para sempre. E ali, os escritores bíblicos, se você for olhar os Salmos, se você for observar muitas outras passagens da Escritura que dizem essa mesma coisa, que a Escritura não vai acabar, que a Escritura não será anulada, que a palavra de Deus permanece para sempre, que ela sempre estará ali. Os escritores não estão falando aqui sobre uma ideia que permanece para sempre, mas é sobre a revelação de Deus. Cada palavra, cada verbo, tudo aquilo que Deus disse, e quando Deus, o Senhor, autoriza que a sua revelação seja escrita, é sobre isso que os autores estão falando, que aquela revelação escrita, especial, será preservada pelo Senhor ao longo dos séculos. Olhe para a história da perseguição que o catolicismo romano levantou contra a igreja protestante, contra a Bíblia, quando eles impediam a palavra de Deus, quando eles queimavam Bíblias, quando eles faziam todo esse movimento contra a palavra, e a palavra de Deus permanece até hoje, preservada pelo nosso Senhor. Então, irmãos, tenham em mente que nós trabalhamos como arautos do Senhor, como ministros do Evangelho de Cristo, uma palavra que foi preservada do alto pelo Senhor. Nós só precisamos ter muito cuidado em avaliar as nossas traduções, porque infelizmente a crítica textual, ela contaminou muito dessas companhias de tradução bíblica. E hoje nós temos companhias de traduções da palavra de Deus que não são mais confiáveis, e precisamos ter muito cuidado com isso. É mais um trabalho pastoral sério, porque muitos irmãos na sua igreja terão traduções bíblicas nas mãos que não condizem com o texto, com a revelação de Deus. E essa Bíblia é lida por eles em suas casas, em seus lares, com suas famílias. Os pais leem para os filhos, ou se alimentam de suas, quando na verdade não estão se alimentando da mais pura e genuína palavra de Deus. Então, como pastores, vocês precisam também investigar a escritura que está sendo usada pelas suas ovelhas, e ter uma forte palavra em relação a isso. Não é uma questão estética, irmãos. Não é simplesmente porque essa tradução ela é melhor aos meus ouvidos do que essa. Você não deve se preocupar com essas coisas. O estudante de línguas, ele procura as traduções mais brutas, aquelas que são mais fiéis ao original, e quanto mais fiel ao original, mais truncado é a tradução. Então você não deve procurar uma tradução porque ela é estética. A Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia do homem moderno, procure uma tradução que se esteja engajada com o texto preservado. Textos receptos no Novo Testamento, texto massorético no Antigo Testamento. Essas traduções são as antigas, são as famílias de textos antigas, que os nossos pais reformadores usaram, que os nossos pais puritanos no pós-reforma usaram, e que a crítica textual atacou. Isso nada mais é, ao meu ver, do que um levante de Satanás. Ele odeia a palavra de Deus, ele distorce a palavra de Deus, ele quer anular a palavra de Deus. Isso nada mais é para mim do que um ataque maligno contra a escritura da verdade do Senhor. Vamos orar, irmãos. Peço que vocês fiquem de pé. Poderoso Deus, nosso Pai celeste, nós te damos graça, Senhor,
pela tua bondade, pela tua grande misericórdia, pelo favor do Senhor. Recebemos do Senhor, Deus Todo-Poderoso, muito mais, Senhor, do que o que nós precisamos, Senhor Deus. As tuas mãos são bondosas, Pai. O Senhor é gracioso, é maravilhoso, Senhor. Obrigado, Deus, por nos livrar deste mundo caído, por dirigir nossos passos pela tua palavra, por preservá-la, Senhor Deus, para a tua igreja, o teu povo, por saber, Senhor Deus, que quando lemos as Escrituras Sagradas, estamos lendo aquilo que o Espírito Santo revelou. Obrigado, Senhor Deus, por isso. Nós te louvamos com grande alegria, Senhor Deus, pela tua palavra, a tua viva palavra que se ilumina todo homem que anda nela e que se envolve com ela. Deus, dê sabedoria aos pastores, ilumine o coração dos pastores, seus olhos, abençoe suas mãos, a obra de suas mãos, para que sejam fiéis ministros do Senhor Jesus, para que amem a palavra e lutem pela palavra de Deus. Faça isso, Senhor, nós te imploramos, te suplicamos no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém.